A palavra perdão é uma das palavras mais complicadas que a gente tem dentro da psicologia, porque ela não tem cunho psicológico. Tirando, claro, alguns autores como Jung e Bert Helling, que em suas ramificações na religião, a palavra perdão ela vem do cunho religioso. E vem sempre numa situação esperando algo do ser divino. Já na parte filosófica, é baseado por muitos autores como uma coisa muito do cunho moral, principalmente Immanuel Kant e Hegel. Já para o direito, ela tem sempre um conceito de uma conclusão punitiva. Sempre a partir de um processo de punição viria o perdão, que é muito utilizado também no conceito do Estado, né, hoje em dia na nossa sociedade. Mas por que essa palavra é tão importante para as pessoas e por que isso agrega tanto a gente falar aqui? Porque dentro da fenomenologia, a palavra perdão ele tem muitas vertentes, tá? Dependendo da forma como você fala com alguém ou a forma como a pessoa entende essa palavra, ela vai ter diversos significados. Por exemplo, se você falar com uma pessoa muito religiosa, ela vai entender que o perdão é divino. Pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei. Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É o quê? Então, Deus perdoa, sempre proverá. Logo, você tem que ter essa filosofia do perdão. Já para uma pessoa que não tem uma religião empregada, essa palavra não vai fazer tanto sentido. Mesmo que em alguns momentos ela vai entender que vai existir a palavra perdão quando, por exemplo, existe um processo de veritas, né? Que existe o processo de verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, quando há uma verdade, haverá um perdão, né? Pela lógica, é muito nesse contexto. Dentro da psicologia, o passado ele não existe mais. O passado não pode ser movido, não pode ser modificado, ele não pode ser trabalhado naquele momento do passado. A gente trabalha o agora. O que acontece muitas das vezes é que a gente resgata aquele passado para o agora, em formas muito distintas. Por exemplo, vem como pensamento, vem como cena, vem como uma comparação de alguma coisa que acontece, vem como gatilho. Eu fui um burro mesmo. Como é que eu fui fazer isso? Eu não presto para nada. Ou vem como o nosso comportamento, né? Ou o comportamento de terceiros também pode vir também. Então o nosso passado, ele vem, só que ele nunca vai vir como o nosso passado. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Vem de alguma forma, né? E ele vai vir nessas situações, nessas circunstâncias, e a partir disso a gente trabalha eles em psicoterapia muitas das vezes. E quando a gente usa a palavra perdão não funcionaria nesse contexto. Por quê? Porque dentro do processo de perdão precisa haver um processo de punição. Tá, vou ignorar essa. Vou deixar passar porque você tem ótimas ideias. E muitas das vezes o passado ele não é punitivo, ele acontece, ele simplesmente acontece. Ele tinha que ser daquela forma. Muitas das vezes é muito ruim dizer assim, mas o ser humano ele só é o que é a partir do que ele viveu, do que ele experienciou, do que ele participou. Então, não tem como dizer que eu sou o Evandro sem o meu passado, né? Não tem como ser o Evandro se não tivesse as experiências que eu tive. Se eu não tivesse as experiências que eu tive, talvez eu nem estivesse aqui falando com vocês em vídeo. A explicação para o pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é aquele negócio. Eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Uhum. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca. Então o tempo tá passando, né? A bagunça das coisas vai aumentando.
Então a palavra perdão já não caberia nesse sentido, por quê? Porque todos os seus traumas, todas as suas disfunções, todas as suas crenças, elas precisaram existir para você ser quem você é hoje. Por isso que o nosso trabalho é sempre de autoconhecimento, de autoimagem. Primeiro, para você julgar quem você é, você precisa se conhecer. E muitas das vezes a gente fica falando, isso aqui não é muito legal, não gosto muito disso em mim. Mas se você não fosse assim, muitas coisas você acataria, muitas coisas você seria, e talvez você não gostasse do outro eu que você poderia ser. Porque de alguma forma a gente se familiariza com aquilo que a gente gosta. Então muitas das vezes o nosso comportamento, por mais que seja ruim, de alguma forma é saudável pra gente. É uma forma como a gente tem, às vezes, de se proteger, às vezes de apaziguar alguma situação, às vezes mesmo de regra mesmo, que a gente acha que é viável, é moralmente aceito pra gente, a gente vai seguir. Então, muitos dos processos dentro da nossa cabeça, elas já estão meio que estipulados por conta do nosso passado. E ele está ali, já aconteceu, mas ele está ali aparecendo de alguma forma. Por isso que o processo da psicanálise, por exemplo, ela trabalha muito o processo do passado. Enquanto a Gestalt terapia, ela vai trabalhar muito a questão do agora. Muito das percepções do que você está trazendo desse passado. Já o TCC, ele vai tentar modificar esse passado, né? Vai tentar modificar esse agora, na verdade, para que você não repita os mesmos erros do passado. Cada um com a sua técnica, tá? Cada um com a sua teoria, mas todos os três vão caminhar na mesma situação, nas mesmas circunstâncias. Então, o psicólogo que entende isso, ele compreende que existe um padrão, existe uma cientificidade no processo. Então, nunca poderíamos usar a palavra perdão, porque a palavra perdão não entraria nesse conceito. Porque não é um conceito punitivo. A gente não pode ser punido, a gente não pode utilizar o passado como punição, e sim como motivação, percepção ou cognição. E aí o perdão não entraria no conceito da psicologia. Por isso, não usamos a palavra perdão dentro da psicologia. O que você acha sobre isso? Até mais. Tchau, tchau.